Louvado seja Deus. Vontade de repetir o louvor, viu? Muito bom. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pelo sustento, pedir a diaconisa Maria José que esteja orando nesse momento. Amém. Queridos, apenas alguns avisos. Fixe ali no mural o calendário dos eventos que nós vamos ter aqui na igreja, que sai um pouquinho da rotina, né? Veja bem, em abril, dia 25, no último sábado, nós vamos ter o nosso dia de lazer. Vai ser no Alecrim, é um lugarzinho bem bonitinho e é para todo mundo ir. Será R$50 por pessoa. Mas volto sempre a repetir que se porventura algum irmão não puder ir por questão financeira, fale comigo, mas é proibido deixar de ir por esse motivo, tá bom? Por outro motivo a gente tem, mas por motivo financeiro não. Então dia 25 de abril, anote aí, daqui a 2 meses, né? Fevereiro, março, abril, 2 meses e meio, que é o último sábado, né? Vamos ter então o nosso dia de lazer, focando no tema dos benefícios da congregação, de congregar. Inclusive, esse ano vamos focar um pouquinho sobre a igreja. Também já coloquei ali no aniversário da igreja. Nós vamos falar sobre as características da igreja de acordo com o credo apostólico. A gente já viu que na igreja são 4 características. Fazer prova agora, né? A igreja é una, é santa, católica, universal, quer dizer, e ela é apostólica. Os pregadores falarão sobre isso. E provavelmente em novembro, eu ainda estou para marcar com o pastor de São Paulo, meu professor de eclesiologia lá na Cairóis, pastor Batista também, ele irá falar sobre a beleza da igreja, se Deus assim permitir. E junho, que são as datas assim mais fora da nossa rotina, vai ter o jantar de casais, R$100 por casal, também será no Alecrim, no mesmo local do nosso retiro. Tá bom, meus irmãos? Qualquer coisa está ali fixado no mural para os irmãos poderem acompanhar então a nossa programação. Estamos visitando a mãe da nossa Manete, da Igreja Batista, esqueci o bairro. Tá? Pendotiba. Igreja Batista Pendotiba em Niterói. 91 anos, né? Meu Deus, que saúde, né? Que o Senhor a conserve, a alegria tê-la conosco. Tá bom, minha irmã? Irmãos queridos, vamos abrir a Bíblia em Colossenses 1, do 21 ao 23. Um texto bem curto, simples, vou fazer algumas ponderações. Nós vamos ver como que o hino cristológico, a gente viu no hino passado, de alto teor, de alta densidade teológica, tem reverberações práticas para a igreja e afeta diretamente a nossa realidade. Então nós vamos ler hoje Colossenses 1, versículo 21, 22 e 23 e fazer algumas breves ponderações. A palavra de Deus diz assim: isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram boas novas, que foram anunciadas em todo mundo e que eu, Paulo, fui designado servo ou ministro para proclamar. Senhor, estamos diante da Tua palavra, suficiente e inerrante. Pedimos, Deus, que o mesmo Espírito que a inspirou esteja sobre nós nesse momento, iluminando-nos com estas verdades tão preciosas.
nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, vimos que o Filho é a imagem exata de Deus. Vimos que Ele é o primogênito sobre toda a criação. O que isso significa? Que Ele é o mais elevado. Ele tem o status de soberano, de governo sobre todo o mundo. Vimos que Cristo é pré-existente. Ele é antes de todas as coisas. Vimos que é por meio da sua morte que Deus inaugurou uma nova realidade, uma nova era. E que nova era é essa? Uma reconciliação, uma pacificação entre Deus e toda a criação. Aquilo que Ele é tão grande, tão excelso, que os seus efeitos alcançam toda a criação. Até mesmo a criação que a gente não consegue enxergar e que é grande demais para nós alcançarmos, o Senhor alcança com o sangue da cruz. Por quê? Porque naquela cruz estava padecendo não apenas um homem, mas o Deus homem. E aquela gota de sangue, aquele sangue jorrado na cruz, tem mais valor do que toda a criação. Por isso, com o efeito da sua morte, Ele redime todas as coisas. E aí Paulo, no versículo 21, depois que no versículo 20 falou que Deus reconciliou todas as coisas, ele agora chega em Colossos. Paulo parte de uma concepção cósmica de todo o universo e agora fala: vocês, vós, a igreja de Colossos também foi alcançada, e na verdade é um efeito daquilo que Cristo fez e que está fazendo em todo o universo. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Observe o seguinte: só existe vós, só existe a inclusão de vocês, porque nos versículos anteriores existiu Ele, e existiu Ele na condição de sacrifício. E isso é fundamental nós entendermos, porque se existe igreja em Colossos, se existe igreja em toda a história, se existe hoje aqui a Batista do Baixo Grande, São Pedro Aldeia, Rio de Janeiro, se haverá igreja amanhã, é porque nós, tais como eles, estamos nele. Ele é o cabeça, como o próprio Paulo falou na himnologia. Ele é o cabeça da igreja, a fonte, bem como o governo da igreja. Portanto, só existe vocês, só existe igreja, só existe nós, porque existe Ele, e Ele existiu numa condição de sacrifício para redimir toda a criação. E o que é interessante é que Paulo agora vai dar um tom muito pessoal. Isso inclui vocês. Meus irmãos, certamente, na história da humanidade, há grandes feitos de império tecnológicos, científicos, e talvez a gente fala assim: poxa, se eu pudesse participar de algo grande na história, se eu tivesse lá para participar desse movimento, seja ele de qual natureza for. A questão é o seguinte: que o maior feito da humanidade na história, que foi a morte de Cristo Jesus para inaugurar uma nova realidade, é possível todo e qualquer ser humano participar. Então, se você é a igreja de Cristo Jesus, se você também é um membro dessa cabeça que inaugurou uma nova realidade, você e eu e toda a igreja estamos incluídos no maior feito da história humana e que jamais poderá ser superado, porque aquele feito no passado é o maior feito que irá continuar a existir, inclusive no futuro. E meus irmãos, nós precisamos muito resgatar e sermos batizados com essa consciência de que nós estamos inseridos numa grande obra, na verdade, na obra mais valiosa que existe, num reino inabalado e numa nova criação que já inaugurou-se com Cristo. Mas aí Paulo vai falar que aquela igreja de Colossos, que agora está incluso na nova criação, porque está ligado à cabeça que é o Cristo, vai falar de um aspecto do passado. E aí no versículo 21, Paulo vai falar do passado da igreja de Colossos. No versículo 22, Paulo vai falar do presente, como efeito daquilo que Cristo fez. E no versículo
Paulo vai falar de uma maneira prospectiva, para frente. Então, nesses 3 versículos, nós temos aspectos temporais: passado, presente e futuro. E, de fato, essas realidades que Paulo elencou para a igreja de Colossos também se aplicam às nossas vidas. Primeiro, o aspecto temporal do passado. Olha o que Paulo escreveu no versículo 21, releio novamente. Versículo 21. Isso inclui vocês. Olha agora. Que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Qual é o adjetivo que Paulo pinça os colossos? Inimigos de Deus. Separados. Total alienação. Aí você fala assim: poxa, pastor, será que Paulo ele era ranzinza? Não, meus irmãos. Ele era claro com a realidade. E esse adjetivo que os colossos receberam é o mesmo adjetivo para qualquer ser humano que está apartado, divorciado, separado de Cristo Jesus. E isso nos ensina que ninguém, a parte de Jesus, pode ser considerado bom. Aliás, nem sequer pode ser considerado neutro. Porque ou nós estamos numa condição de inimizade com Deus, ou nós estamos numa condição de amigos de Deus. Então Paulo fala assim para os colossos: vocês eram inimigos. E ele não precisa investigar a vida dos colossos de maneira pessoal, porque essa é uma realidade universal. Vimos, salvo engano, 2 ou 3 domingos atrás, acerca da depravação total, da universalidade do pecado ou da inabilidade humana. E uma das razões pelas quais nós chamamos essa doutrina de depravação total é que ela atinge toda a raça humana. Do tronco de Adão, todos já nascemos com essa natureza para o pendor do mal. Tanto é que Paulo, em Efésios capítulo 2, vai falar que por natureza somos filhos da ira. Por quê? Porque temos ojeriza a santidade. Nós não gostamos, assim como os anjos cantavam a Isaías, de proclamar a santidade de Deus, exceto quando ele, o Filho, fez uma obra em nós. E aí muda o nosso conceito, muda o nosso pensamento, muda o nosso coração, muda as nossas afeições. Mas uma verdade fica clara: não existe ser humano neutro de um ponto de vista espiritual. Você pode ser ponto de vista neutro no time de futebol. Talvez pergunte assim: que time você torce? Nenhum. Tanto faz, tanto fez. Não vai fazer diferença nenhuma. Neutralidade total. Agora, quando fala assim: você ama o Senhor, você é de Cristo, Ele, a imagem de Deus, Ele, o primogênito de toda a criação, Ele que é pré-existente, já afetou a sua vida, aí não tem como a pessoa falar assim: não, eu não sou nem de Deus nem de nenhum outro. É algo que a gente ouve muito. Eu não sou da igreja, mas também não sou do mundo. Essa dualidade que a pessoa fala que eu não sou nem da igreja, nem do mundo, nem de Deus, nem do diabo, não existe. Você necessariamente está inserido num estado, numa condição de amizade ou de inimizade com Deus. Portanto, a nossa condição natural é de total alienação. Paulo falou: vocês são inimigos, e dele estavam separados. E aí Paulo também tem um resgate histórico, porque até a obra de Jesus, Israel era o veículo da graça de Deus. Mas agora, o verdadeiro Israel, que é Cristo, ele é quem está transmitindo de maneira real e cabal a graça divina. E antes, os colossos, antes de Cristo, teriam que ir lá em Jerusalém para oferecer sacrifício. Agora Paulo está falando para os colossos na cidade de Colossos, porque não há mais necessidade de sair de uma cidade para ir outra para adorar o Deus verdadeiro. Por quê? Porque eles estão inseridos no verdadeiro templo. E que verdadeiro templo é esse? Lá na Frígia? Não. Que templo é esse, meus irmãos? Cristo. Cristo é o verdadeiro templo. Ele é a pedra angular. Os seus profetas e os seus apóstolos são o fundamento. E Pedro vai fazer uma analogia muito interessante, que vai falar que o novo templo está sendo construído não com pedras mortas, inanimadas, mas com pedras vivas, que somos eu e você. Vimos no domingo passado que o Senhor escolheu habitar de maneira
plena em quem? Em Jesus. E quando o Senhor descia na antiga aliança, o Senhor descia com uma nuvem, com uma glória, mostrando a sua aprovação. Mas aqueles descimentos do Senhor para habitar no meio do seu povo era limitado, era sombra, não era ainda o grande estágio. Agora Paulo olha para Jesus e fala assim: ali está o verdadeiro Deus. Ali a glória desceu, a plenitude desceu em sua plenitude. A plenitude da divindade desceu em sua plenitude e habita nele. E agora nós estamos inseridos nele. E agora um novo tempo está sendo construído. Por quê? Porque quem está inserido em Cristo participa dessa nova construção que o Senhor está fazendo. E meus irmãos, em Apocalipse fala que isso vai ser uma realidade tão profunda que no novo céu e na nova terra não existe mais tempo, porque ele vai ser tudo em todos. O Senhor será tudo em todos. Então aquilo que começou, o Espírito Santo foi derramado, abriu nosso coração, está caminhando para um clímax e para uma plenitude, onde tudo será de Deus e todo o universo será o templo de Deus. Eu, você e todo o universo. E o contato com o Senhor certamente será de uma maneira tão efusiva e tão plena que nós jamais queremos ou iremos querer o pecado ou algo do mal. E aí, meus irmãos, Paulo vai explicar como que eles eram inimigos separados de Deus. No final do versículo 21. Deles separados. Por quê, meus irmãos? Por seus maus pensamentos e ações. Queridos, observe que Paulo está falando de dois aspectos de uma só realidade. O ser humano, ele está em inimizade com Deus, tanto no aspecto interior como no aspecto exterior. Pensamentos e ações. Paulo vai falar a mesma coisa em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. Paulo escreveu o seguinte, Romanos capítulo 1, versículo 21. Paulo escreveu o seguinte: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Observe agora. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Aí o versículo 24 vai falar da prática. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Meus irmãos, observe o seguinte: nós lemos em Filipenses para que tudo aquilo que é nobre possa habitar em nossa mente. Para Paulo, e isso também é algo muito óbvio, mas para a lei espiritual é muito importante, antes de nós tentarmos reformular práticas, usos e costumes, é ter uma renovação da mente. Por isso que Paulo escreveu em Romanos 12, para nós renovarmos a nossa mentalidade. Porque de fato as nossas ações não podem ir aonde a nossa mente e o nosso coração não foram. Portanto, é importante, no exercício disciplinar, nós calcularmos quais pensamentos estão sendo abrigados em nossa mente. Talvez a falta de força que eu tenho com o meu corpo para oferecer como sacrifício a Deus seja porque eu não estou sendo criterioso com os pensamentos que habitam em minha mente. Porque de acordo com o meu coração, nós somos de fato, como disse o escritor aos Provérbios. Portanto, nós precisamos olhar para Filipenses 4:8 e fazer daquela peneira uma peneira mental. Precisamos, de maneira muito disciplinar e intencional, trabalhar na arquitetura dos pensamentos que habitam em nossa mente, para assim então as ações fluírem normalmente. Meus irmãos, Paulo então deu um raio-x dos Colossos no passado. Vocês eram inimigos de Deus, deles estavam separados por causa dos seus pensamentos e de suas obras. E algo fica muito evidente aqui. Assim como nós estudamos hoje de manhã, o Senhor vê o coração. O coração tem muito a ver com o centro do ser humano, aquilo que habita a nossa imaginação, a nossa consciência, esse mundo interior que somente o Espírito Santo tem acesso. Sabe o que Paulo nos ensina? Que é muito possível, talvez, no corpo,
nós vivemos de aparência. E talvez você ache assim, não, eu não ofendo tanto a Deus porque tudo que eu faço é na minha mente. E isso não tem reverberações práticas, isso não alcança terceiros. Meus irmãos, isso é uma mentira. Primeiro, porque toda a nossa vida está diante de Deus. Então você já está ofendendo a santidade de Deus. Por mais que seja só no coração, você já está ofendendo uma pessoa, e a pessoa mais santa do mundo e mais importante que é Deus. Segundo, porque por mais que você esteja fazendo um esforço para que externamente você não agrida ninguém em seu conceito moral, social, ainda assim você está privando de ser alguém melhor externamente, porque você sempre fica no limite, enquanto a vida cristã ela é de plenitude, é de florescimento, e esse florescimento precisa alcançar primeiro a nossa mente e o nosso coração. Mas Paulo falou isso para os Colossos de uma perspectiva do passado, e aqui cabe uma pergunta para nós: as mais obras tornaram-se passado na nossa vida? Se nós olhássemos hoje para o nosso coração, para o retrovisor do dia de hoje, do dia de ontem, de sexta-feira, nós poderíamos usar as mais obras também na conjugação do passado? Nós poderíamos encontrar um momento e falar assim: houve um dia em que aconteceu um divórcio entre mim e eu mesmo, entre mim e as mais obras. Houve um momento em que a mente, que antes tanto desejava o pecado, agora tem ódio pelo pecado e aumenta a santidade de Deus. É necessário nós confrontarmos o hoje com os minutos antes de vir para a igreja, com os dias antes do hoje, e saber se as mais obras estão também no passado. E se não estão, você pode transformar hoje e ganhar um novo hoje, para que amanhã você possa olhar para o domingo e falar assim: as obras mais ficaram para trás. Mas é necessário nós termos esse encontro com Ele, com Jesus. Não apenas encontro com nós, não apenas encontro com vocês, não apenas encontro com a igreja, mas encontro com Ele. O domingo só vai te santificar se Ele já é a sua cabeça. A quinta-feira só vai te instruir se Ele já for a sua cabeça. Portanto, é muito importante nós pensarmos se as mais obras ficaram para trás. E isso também alcança a nossa mente. Que pensamentos têm habitado em sua mente? Em minha, quais são os pensamentos? Temos sido de fato seletivos? Estamos tomando conta da nossa mente? Nós estamos vivendo uma época, isso não é ruim, tá? Isso não é ruim. Nós estamos vivendo uma época de valorização da saúde física, e isso é muito bom. Muito bom. Mas às vezes o problema é a gente achar que a seleção é somente com as coisas materiais, com aquilo que eu coloco para dentro do meu corpo, não para aquilo que eu coloco dentro da minha mente. Seja por meio de música, de filme, de conversa, de imaginação. Nós precisamos também ter uma dieta mental e espiritual. Versículo 22 agora fala do presente. Do presente da vida do Colossos, daqueles irmãos queridos que receberam essa carta de Paulo. Passamos a leitura do versículo 22. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Meus irmãos, esse texto, ele é maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele tem uma estranheza. Sim ou não? Totalmente irrepreensível, culpado, santo. E aí a gente tem uma estranheza porque, olha só, aquele passado de má obras não pode caracterizar o povo de Deus, mas o futuro de perfeição também não é a nossa realidade, e a gente sabe disso. Então o que Paulo quer dizer com esse texto? É o que a gente vai ver agora. Mas primeiro, vamos começar com essa mudança drástica. Agora, olha como Paulo começa. Agora, porém, esse agora não é um agora cronológico, é um agora escatológico. O que significa? Agora, olhando para aquilo que Cristo fez, do versículo 15 ao 20, de uma nova criação, de uma redenção que está acontecendo.
Agora vocês fazem parte disso. Agora que a nova criação se tornou algo real em seu coração. Agora que aquilo que aconteceu com tudo, também aconteceu com vocês de maneira pessoal. Essa nova realidade que está invadindo a sua mente, o seu corpo, o seu calendário, as suas prioridades. É esse o agora que Paulo está falando. Dessa ruptura com o sistema antigo, com um modo de vida que produz sua morte. Agora que ele está em vocês e vocês nele, aí Paulo vai falar do desencadeamento da reconciliação. Porém, o agora de Paulo é o seguinte: o fim, que é lá na frente, agora já foi iniciado. Como a gente tem falado aqui de vez em quando, Gênesis capítulo 1 e 2 tem um paralelo formidável com Apocalipse 21 e 22. Gente, os únicos capítulos das Escrituras que não tem o pecado é Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 na nova criação. Então há um paralelo. Na antiga criação, o Senhor construiu tudo para a coroa da criação, que era o homem. Mas agora em Cristo, Ele constrói um novo homem para dar uma nova terra, um novo paraíso, uma nova criação. A coisa inverteu. Então observe o seguinte: agora, tudo aquilo que a gente viu nos versículos anteriores, que todas as coisas serão pacificadas, você já pode experimentar, ainda como vislumbre, mas já pode ser real na sua vida. Meus irmãos, todos aqui que já estiveram em encontro com Jesus sabem dessa realidade. O quanto nós éramos amarrados nas mais obras, nos maus pensamentos, nos vícios, nos hábitos que nos aprisionavam, mas agora a gente consegue perceber pontos e vislumbres de uma nova criação que está sendo renovada em nosso interior. Queridos, por que na época de Jesus demônios são expulsados como nunca antes? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que Jesus cura os cegos? Por que Jesus faz com que os nervos sejam novamente ligados? Por que Jesus dá movimento a quem não podia se movimentar? Porque a nova ordem está se instaurando. E Ele é o novo Adão, é o novo cabeça para uma nova realidade. Quando Deus irrompe a realidade da antiga era, a nova era está entrando. E Jesus já está mostrando que na nova era não vai existir coxo, não vai existir cegueira, não vai existir demônios, não vai existir pecado, porque Ele é a nova criação. É por isso que nos evangelhos tem tanta manifestação de poder, porque a nova criação está irrompendo na antiga era. E aí surge uma nova esperança. Então assim fica explicado porque Jesus fez tanto. Porque o Apocalipse já está invadindo e já está reconstruindo a história. E onde Jesus está, e de maneira plena e cabal, nenhum mal vai existir. O caos será retirado totalmente, porque ele será novamente tudo em todos. Então Paulo fala: agora vocês já estão participando dessa nova realidade. Que realidade é essa, meus irmãos? Reconciliação. Estava todo mundo perdido e caído, mas agora está reconciliado. Tem um livro de ficção de C.S. Lewis, que é a trilogia cósmica. O primeiro livro se chama O Planeta Silencioso. E por que Planeta Silencioso? Porque, de acordo com a ficção de Lewis, há vários planetas que têm várias vidas. E os planetas têm tipo uma aliança de comunicação. Só que existe um planeta que ficou escuro, que ficou em silêncio, que ficou numa ruptura. E aí, por que existiu isso nesse planeta? O planeta silencioso é a planeta Terra, porque houve pecado. Os planetas que não pecaram continuaram com comunicação, com vida, mas existiu um planeta que ficou totalmente apartado. Não existia mais comunicação nenhuma. Aí, salvo engano, é o Hanson, eu já li 1 e 2, o terceiro ainda não. Ele pega o foguete e vai para um planeta onde não tem pecado. E é interessante como um ser machucado pelo pecado encontra um ser que não foi machucado pelo pecado. Então, por exemplo, ele encontra um homem que não foi pecado e encontra as riquezas do mundo, e o homem está se alegrando com o mundo. E ele só pensa na exploração: não, vamos explorar, vamos acabar com tudo. Aí é interessante, mas o que eu quero dizer? Que assim como na ficção de Lewis, se não existisse isso aqui, o homem do pecado foi para um planeta onde não tinha pecado. A diferença é que do céu veio o Senhor sem pecado para a terra do pecado. A diferença é que se esse homem,
o segundo Adão, que é Cristo, não vem, nós ficaríamos nesse limbo o resto da vida, incapazes de se comunicar com Deus. Nós viveríamos numa eterna trevas, no silêncio, meus irmãos. Os irmãos já pararam para pensar o quanto é glorioso o fato de nós podermos orar. Você pode falar com Deus, mas se não fosse Jesus, não existiria comunicação, não existiria diálogo entre nós e Deus. Agora, esse mundo que está mudo diante de Deus pode voltar a conversar com o Senhor. É o milagre da oração. Reconciliação, meus irmãos. Cristo está reconciliando todas as coisas para que Deus receba a glória dele. Vamos tratar um pouco nesse tema de reconciliação que é tão caro em todas as escrituras. Primeiro, a reconciliação é a obra de Deus Pai. Versículo 22 fala assim: agora, porém, ele, esse pronome aí está se referindo ao Pai. Ele os reconciliou consigo mesmo por meio da morte do Filho no corpo físico. Nós também aprendemos aqui, quando nós falamos sobre a inabilidade humana, que é impossível o homem começar a obra da salvação. E as escrituras é muito claro acerca disso. É Ele que dá a graça, é Ele que salva, é Ele que resgata. E Paulo fala, Ele os reconciliou. Quem é que está aí na condição de passividade? Nós, a igreja. Não é a gente que chega e se reconcilia, é Ele que nos reconcilia. Nós sofremos a ação. Observe o seguinte, que se não fosse Deus decidindo reconciliar todas as coisas consigo mesmo, nós jamais iríamos cultuar o Senhor. Portanto, cultuar é um privilégio. Estar aqui hoje cultuando o Senhor é um privilégio. E isso é evidência de que Deus não abandonou a sua criação. E de que Ele está reconciliando consigo todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Mas como o Pai reconciliou todas as coisas? Por meio do Filho. E qual foi o meio que o Filho reconciliou? Por meio da morte do corpo físico. Meus irmãos, a reconciliação é de graça para nós. Mas Paulo faz questão de inserir a morte do Filho no seu corpo, para certamente deixar cravado a dor e o sofrimento que o Filho, que não sofria essas coisas da glória, veio sofrer na terra por nós, por mim e por você. Então, a doutrina da graça é maravilhosa, porque assim, nós recebemos tudo sem fazer nada, mas é de graça para mim e para você, porque para o Filho custou tudo, abrir mão da sua glória. Filipenses capítulo 2, versículo 5 vai falar isso, que ele abriu sua mão da sua glória, 2, 5, 6, 7, 8, e aí vai falar que ele aprendeu a obediência. Como ele aprendeu a obediência, meus irmãos? Para o sofrimento. E Paulo fala que ele morreu no seu corpo físico. Talvez aqui também Paulo está enfatizando a questão da materialidade do Filho, que assumiu a carne humana contra aqueles docetas. Quem são os docetas? Docetas foi uma heresia que já surgiu ali no primeiro século, falando que o Filho era simplesmente um simulacro. Não existiu carne no Filho. Ele parecia ser carne. Portanto, ele foi impassível para a cruz. Tudo aquilo lá foi teatro. Ele não sofreu. Mas Paulo fala que de fato ele sofreu. Ele derramou seu sangue. E aí, se não me engano, um dos capadócios da igreja primitiva lá vai falar que aquilo que Deus não assumiu, Ele não pode redimir. Se o Filho tivesse assumido a carne e a humanidade não teria sido resgatada, restaurada. E o que é interessante para nós é olharmos que essa graça que nos alcança custou muito para alguém que não devia nada, que é o Deus Filho. O seu corpo foi rasgado. E isso nos ensina que a graça não anula a justiça. Porque observe o seguinte, no contexto de reconciliação teve morte. Teve morte. Será que Deus não poderia nos perdoar sem a morte? Ora, se Ele fizesse isso, Ele estaria atacando a sua santidade e a sua justiça. Então observe o seguinte, há também uma satisfação divina, porque a alma que pecar essa, morrerá. Deus falou no Gênesis, o dia que comeres desse fruto, certamente morrerás. Então por que nós não vamos morrer? Porque um morreu no lugar de todos. E porque como um morreu, satisfaz a justiça para todos. Por que, meus irmãos? Por causa do versículo 15, 16, 17, 18 e 20, Ele é Deus encarnado. O sangue dele vale mais do que toda a criação.
Um homem satisfaz a justiça por toda a criação. Um homem satisfaz. Por quê? Porque ele é a imagem do Deus invisível, ele é pré-existente, ele é um com Deus, e aquele sangue tem valor eterno. Se Cristo não é Deus eterno, o seu sangue não tem valor eterno, portanto não há reconciliação eterna. Então observe o seguinte, que Deus deu a sua graça, mas não sem cumprir a sua justiça. Deus é um Deus de justiça e de juízo. Hoje, nós até somos disciplinados por Deus, mas sempre há uma mistura de graça e misericórdia. Um dia, Deus vai tirar sua graça e misericórdia, e quem não estiver nele, em Cristo, vai beber do cálice da sua ira, totalmente puro, e sem nenhum pingo de misericórdia, nenhum pingo de graça. Tem uma frase do José Marbessa, ele fala o seguinte, né, quando a pessoa está pecando, e fala assim, só Deus pode me julgar. Ele pergunta assim, isso não te assusta? Mas irmão, Deus 100% santo, ele vai ser o juiz de toda a história. Hoje, todo juízo está misturado com graça e misericórdia. Mas quando o Filho vier estabelecer de fato a nova criação, esse cálice de ira será bebido puro. Portanto, a oportunidade para a reconciliação é hoje. Por isso, o versículo 22 foca o presente. Versículo 21 passado, versículo 22 presente. E como que Jesus fez isso? Por meio da encarnação, por meio do seu corpo físico. Cristo encarnou-se. João 1,14 vai falar sobre isso, para que nós possamos ver a graça e a misericórdia em sua face. Para encerrar o versículo 22, qual é o propósito da reconciliação? Final do versículo 22. Pode colocar aí, Zequinha, por favor? Versículo 22. Vamos lá, como resultado. Vamos ler todos juntos? Como resultado, agora, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Meus irmãos, como resultado do quê? Do sangue do Filho de Deus. Não é como resultado de eu congregar, de eu dizimar, de eu jejuar, de eu orar, de eu ler a Bíblia. Qual é a causa desse efeito? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo tocado em nós resolve todos os nossos problemas com Deus. E observe o seguinte, que a linguagem que Paulo usa tem duas conotações aí, sacrificial e jurídica. Sacrificial, santo e irrepreensível, é a oferta aceitável na antiga aliança. Uma oferta tem que ser santa, separada, sem mancha, irrepreensível. Ou seja, por meio do grande sacerdote, que agora é segundo a ordem de Melquisedeque, e ele é o sacerdote também a oferta, por meio daquilo que Cristo fez, nós podemos ser aceitáveis a Deus. Deus não vai recusar a oferta oferecida pelo seu Filho. E qual é a oferta oferecida pelo seu Filho? Eu e você, meus irmãos. Lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O Pai não vai recusar, porque nós estamos santos e irrepreensíveis, não por causa de mim e mim mesmo, mas porque eu estou nele e você também. Porque a igreja de Cristo Jesus está no Cordeiro de Deus, nós vamos ser apresentados santos e irrepreensíveis. Mas aí tem uma linguagem jurídica, sem nenhuma acusação, inculpáveis. Ele que será tudo em todos, e que é o Criador da nova criação, vai nos julgar. E quando nós estivermos do lado dele, de frente dele, seremos inculpáveis. Como, meus irmãos, se a gente pode olhar para a nossa vida e falar assim, meu Deus, não tem condições de eu ser inculpável. Diante desse tribunal, todos nós devemos. Mas olha para a vida. Diante desse tribunal, todos em Cristo não devem mais nada. Isso é muito precioso. Por isso nós podemos acessar o trono da graça com total confiança e não temer a revelação do Filho no último dia. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Esse é o grande anseio daqueles que se encontraram com Jesus Cristo no presente. É que no futuro, e na verdade que esse futuro seja logo, porque todo caos, toda desordem, todo mal será vencido e subjugado. Queridos, essa posição, Paulo, tem uma questão teológica rapidinho, que a gente chama de já e ainda não. Isso é muito frequente em Paulo, às vezes em João também.
Porque Paulo, às vezes, escreve de uma perspectiva como se tudo já tivesse feito e resolvido, mas a gente sabe que não está resolvido. Mas é porque há uma certeza escatológica tão grande que ele fala assim: vocês são totalmente santos e culpados. Por causa da certeza escatológica. E nós já experimentamos a santidade de Deus e sabemos que essa santidade está pulsando em nós, mas ainda não somos plenamente santos. Só que Paulo fala o seguinte: essa posição, esse status está migrando para uma realidade. E aquilo que juridicamente você é totalmente santo se tornará ontologicamente, ou seja, o seu ser será totalmente santo. O seu status hoje garante a sua condição real amanhã. Posicionalmente nós estamos em Cristo e nós temos o status de santo, de justo, mas a gente sabe que ainda nós não somos totalmente santos, totalmente justos, mas aquela realidade fundada naquele status, naquela cédula, sabe, a gente vai estudar em Colossenses que Cristo rasgou toda a célula de dívida. Esse status está migrando para uma realidade e não vai ser mais só uma certidão, vai ser algo real. Sabe, meus irmãos, quando a gente está no tribunal hoje, vamos supor no tribunal de penal, talvez você seja absolvido, talvez tenha uma permuta de sanção de liberdade por sanção de direito, mas você está marcado. Você está marcado. A sua realidade, o direito não acompanha a sua realidade, porque você sabe que na realidade você está marcado. Não será essa a realidade da nova criação. Nós seremos totalmente renovados. E esse status de santo será totalmente a realidade da nossa vida. Caminhando para o final, agora o aspecto futuro do versículo 23. Paulo fala assim: é preciso, porém, que continue a crer nessa verdade, e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo mundo, que o Paulo foi designado servo para proclamar. Paulo projeta essa verdade no versículo 21 e 22 como combustível para a perseverança no versículo 23. Então olha só, já está tudo garantido, você está em Cristo, correto? Você é santo, irrepreensível, justo. Tudo bem que isso é uma linguagem de escatologia realizada, mas você já sente isso no seu coração. E já está resolvido. Sim ou não, meu irmão? Quem criou Jesus já está resolvido, correto? Porém, essa verdade presente desemboca no futuro uma vida coerente. Portanto, se vocês permanecerem assim, vocês estão dando evidência de que o seu passado foi perdoado e de que o presente de congregação, o presente de santidade não é um simulacro, mas é real. Então, o status de que está tudo resolvido não é uma licenciosidade para pecar. Há aqueles que falam assim: está tudo resolvido, então agora eu posso meter a cara na jaca. Só está dando evidência de que você ainda não é regenerado. Se tem uma coisa que regenerado odeia fazer, é pecar contra Deus. Meus irmãos, é melhor que Giló. Desculpa aí quem gosta, né? É melhor que Giló. Pecar é horrível. É horrível. E aí Paulo está falando assim: esse presente se concretiza, porque vocês certamente continuarão firmes na verdade que receberam. Então esse sim, essa condicional, é porque a fé verdadeira se prova pela perseverança. Se morreu, não é fé verdadeira. Então Paulo agora está projetando o nosso futuro. Colossos, Paulo está dando agora o pitaco para Colossos. Por quê, meus irmãos? O que estava acontecendo na Frígia? Lembra da primeira sermão? Estava tendo heresias entrando na igreja. E Paulo já está dando uma catucada. Vocês precisam continuar naquilo que ouviram. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Será que essa não é uma das maiores dificuldades da igreja atual, permanecer naquilo que ouviu? Sim ou não, meus irmãos? Permanecer naquilo que a gente já recebeu? As boas novas não tem novidades todo dia. Quem vive muita novidade é porque já deixou boas novas. Talvez seja essa a maior emergência da igreja brasileira. Ficar naquilo que já ouviu. Nessas verdades. E aí Paulo usa duas figuras de arquitetura, de construção, fundados e firmes na fé. Certamente porque Paulo também tem a ideia de que Cristo é o templo, nós estamos nele. E nós precisamos ficar firmes na fé. Não ceder aos enganos dos falsos mestres. Isso é um perigo. Meus irmãos,
Eu não sou contra, muito pelo contrário, até incentivo os irmãos a ouvir bons sermões no YouTube, bons estudos. Os irmãos que estão percebendo que a nossa igreja cada vez mais tem se inclinado por ouvir coisas boas. Eu tenho recomendado bons teólogos aqui na igreja, isso é bom. Mas eu sei também que terra de internet é terra de ninguém também. E aparece cada coisa. E nós precisamos ter cuidado para a gente não naufragar na fé. A Igreja Batista do Baixo Grande precisa ter cuidado para não naufragar com concessões de heresias, falsas doutrinas. Por isso Paulo está chamando a atenção da igreja para que eles fiquem firmes e usem essa linguagem de construção para que a gente possa continuar no verdadeiro tempo que é Cristo. E essas boas novas, o Evangelho tem sido anunciado em todo o mundo, e aqui é o último ponto para encerrar o sermão dessa noite. O Evangelho que tem sido anunciado em todo o mundo. Certamente, Paulo está constatando o Evangelho com o falso ensino em Colossos. Qual era o falso ensino em Colossos? Alguém recebia uma gnose específica e tinha um grupo seleto. E o grupo seleto ganhava a salvação por meio de conhecimento. Paulo falou, o Evangelho é para todo mundo. Não tem nada de seletividade no Evangelho. A única condição é crer em Cristo Jesus. Meus irmãos, uma das características de ser heresias é achar que somente eles são salvos. Sectarismo. Tem essa marca em tal igreja? É seita. Sem duvidar. Sem duvidar. É seita. É heresia. E não deve comungar com a gente. Paulo está falando, não. O Evangelho não tem barreiras. Ele vai alcançar, ele está alcançando todo mundo. Porque ele é o Evangelho de triunfo. E vai alcançar todas as etnias, todos os lugares, toda a língua, em todo lugar. Por isso Paulo está chamando o povo a atenção de que o Evangelho é um Evangelho comum. Meus irmãos, nós somos batistas e temos a nossa identidade, correto? Mas se a gente começa a ter uma teologia muito específica, que não é um Evangelho comum com a história da igreja, tem alguma coisa errada aí. Assim. Eu tenho um fio condutor, tem alguma coisa errada aí. Nós vamos ver no nosso aniversário da igreja, característica da igreja da fé apostólica, que é um credo antiguíssimo, e toda igreja cristã aceita aquilo. Por isso, inclusive, eu chamei 2 pregadores que não são batistas. E nós vamos ver que essas características fazem parte da igreja verdade, da verdadeira, porque esse Evangelho é um Evangelho comum e alcança todas as igrejas. E Paulo se tornou ministro, última parte do texto. Eu, Paulo, fui designado ministro ou servo para proclamar. Quem é o servo do Evangelho? É aquele que experimentou o Evangelho, conhece e serve com alegria. Paulo se tornou missionário daquilo que ele odiava. Quando ele encontrou o Evangelho encontrou ele se tornou ministro, se tornou servo, não dono. Os gnósticos, as heresias falam assim, nós somos dono da verdade. Não. Eu sou dono, eu sou servo. Eu distribuo a verdade. Paulo agora se tornou servo. E então tornou-se participante do anúncio global. Queridos, encerro o sermão com algumas perguntas e uma afirmação. Primeiro, você está unido a Cristo? Não necessariamente na membresia da igreja. Você está unido a Cristo? O Ele gera o vocês. Não é a igreja batista gera vocês. É o Ele. Você está unido. Já teve esse encontro com Cristo? Segundo, a sua vida testifica que houve de fato reconciliação? Nós poderíamos dizer assim, como os Colossenses no versículo 21, de que as mais obras se tornaram passado? De que nós não somos mais escravos do pecado? Terceira pergunta: você está contribuindo com o avanço do Evangelho no mundo, assim como Paulo está contribuindo? Você está testificando o Evangelho que você recebeu? Você está contribuindo financeiramente com a obra do avanço? Você está orando como missionário? A igreja avança na proclamação, na contribuição e na intercessão. Estamos também envolvidos nesse avanço do Evangelho? Por fim, uma exclamação: cuidado com as seduções das heresias e fixe a sua mente na esperança do Evangelho. Cuidado, meus irmãos, há muitas atrações. Nós louvamos a Deus por várias igrejas que servem ao Senhor. Meus irmãos, eu tenho o hábito de orar não somente pela nossa igreja, mas por toda igreja que serve Jesus no Baixo Grande. Eu tenho esse hábito. Oro pelos irmãos pentecostais, pelos irmãos metodistas, pelos irmãos históricos. Oro, eu tenho esse hábito. Mas também, meus irmãos, é bom orar para algumas igrejas fecharem. Alguns movimentos acabaram. Tenha cuidado, há muita sedução, há muita doutrina de demônios, muita coisa errada, muita coisa que revela tudo menos Jesus. Menos Jesus. Seja nada com esse movimento. E
que eles também possam encontrar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe, vamos colocar de pé. Quinta-feira nós temos o nosso grupo de estudo, estamos estudando Geografia Bíblica. Também nosso plano de oração. Terça-feira, às 19 horas, não vai ter o nosso plano de oração. E domingo, EBD. Domingo que vem, quem vai pregar vai ser o Ítalo. Tá bom, meus irmãos? O Ítalo vai nos acompanhar certamente uma vez por mês para pregando. Os irmãos vão acompanhar o Ítalo. Vamos orar. Eu vou pedir para o irmão Naranjo que esteja orando para encerrar o culto dessa noite. Pai amado, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, pela oportunidade de estar em comunhão aqui uns com os outros. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que temos de ouvir as verdades profundas a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo, a respeito da palavra de Deus, que os nossos corações, meu Deus, possam estar alinhados com a sua vontade, que cada um de nós possa desenvolver essa consciência, meu Deus, de estar em Cristo, que nós estamos em Cristo, e que todo pecado já foi pago, toda célula, né, meu Deus, já foi rasgada, meu Deus, de que não há necessidade de obras, não há necessidade de palavras, não há necessidade de atitude, não há necessidade de restituição de nada para sermos salvos. Não há necessidade de boas obras. Nós fazemos porque somos salvos, não para ser salvos, para sermos salvos. Que nós possamos desenvolver essa consciência profunda. Meu Deus, que a cada dia nós podemos nos apegar à graça do Senhor. Amém. Meu Deus, nós queremos pedir e agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com toda a igreja, hoje, para todos sempre. Amém. A igreja pode se sentar. Encerramos o nosso culto de corações silenciosos. Deixa